E aí, você já se perguntou se vale a pena comprar um breu melhor, um breu mais caro para o seu violino? Ou será que tanto faz, né? Já que a ideia do breu, né, assim, de todos eles é fazer o arco grudar na corda, né? É criar esse atrito entre a crina e a corda. Então, hoje, aqui nessa aula, você vai entender o que realmente faz a diferença em um bom breu. E se vale a pena investir nesse aqui que eu recebi da HPG, que é o Gustave Bernardel novo, que é a versão Etude, né? Que é de estudo, né? Muita gente negligencia, sabe? Fica ali deixando esse negócio do breu ali pra lá, né? No começo, mas o breu pode impactar diretamente no seu som, no controle de arco e até na sua evolução como violinista. Se você está chegando agora aqui, eu sou Arthur Lauta, eu sou violinista profissional, já tenho mais de 26 anos de prática, né, e criador aqui do canal Como Tocar Violino, que a minha missão aqui é ensinar você aí, adultos, né, a aprender a dominar o violino diretamente de casa. Porque tocar violino tem um monte de gente que toca, agora dominar o violino é outra coisa, com clareza, com técnica e sem enrolação. Esse é meu objetivo aqui. E hoje eu vou fazer um review honesto desse bendito breu aqui, que é o Gustave Bernardel Etude, que tem um excelente custo-benefício e pode ser ótimo aí para você, né? Assim, para você que está buscando um som mais limpo, mais estável, mesmo sendo iniciante, de repente esse é o cara que vai te ajudar. Ah, e se você quiser testar esse breu aqui ou qualquer outro acessório, vai lá no site da HPG Musical, né? E aí usa o cupom nosso aqui, que é exclusivo só para os inscritos aqui do canal, que é Como Tocar Violino. É só colocar lá Como Tocar Violino, tudo junto, que você vai ter um cupom de desconto, não só para esse breu, mas também para ele, mas como para qualquer outra coisa do site, seja violino, acessório, cordas, etc, porque vai poder te ajudar aí e vai ter um valorzinho um pouquinho melhor para você. Bom, vamos lá, direto ao ponto. Por que que um breu bom é mais importante do que muita gente imagina? Cara, assim, se você for pensar, o breu, né, esse negocinho aqui, é pequenininho, né? E, assim, na real, isso daqui, essa pedra aqui, desse tamanho aqui, né? Essa pedra aqui vai durar aí pra você muitos anos. Então, é muito barato o breu em comparação, por exemplo, com cordas profissionais, com arco profissional ou com violino profissional, né? Mas o impacto do breu realmente é gigante, né? Assim, se você tem um breu melhor, ele melhora o controle de arco na hora de tocar, dá um ataque mais limpo, né, nas cordas, nas notas, né, para você ter aquela precisão maior e quando você começa a tocar, realmente sai som do seu violino, né? E evita sujeira, né? Aquele excesso de pó que fica, né? Aquele negócio brancão, assim, né? Os melhores breus, eles não soltam tanto pó como um breu mais inferior, né? E influencia, obviamente, na sensação mesmo ali de tocar, tal. Na hora que você tá tocando, você sente diferente por ter um breu de melhor qualidade, né? Diferente das cordas, que, por exemplo, uma corda profissional, né? Você vai ter que trocar ali a cada 4 ou 6 meses, de repente, né? E é muito mais cara, né? Já um breu de qualidade, ele vai durar anos aí na sua mão, né? É só você cuidar direito, né? Se você derrubar, ele vai quebrar, aí não vale a pena, né? Mas assim, vai durar pelo menos 5, 6, 7 anos. Um breu, cara. Então, se for pensar diluído no tempo, fica bem barato, né? Na verdade. Então, vale a pena você investir em um breu melhor, né? É um investimento que vai te acompanhar por muito tempo. Diferente de uma corda, por exemplo. Os meus alunos iniciantes lá, eu nunca recomendo comprar uma corda cara. Porque a corda você vai ter que trocar a cada 4, 6 meses. E aí imagina comprar uma corda que custa, sei lá, R$ 400 o jogo de cordas, que é uma corda mediana ainda, assim, né? Nem chega a ser as top, né? Que vai ser 500, 600, R$ 800 um jogo de cordas. Então, dos top, né? Então, imagina, né? Tem que ficar gastando esse tanto a cada 4 ou 6 meses. Cara, é muito dinheiro. Agora, um breu, não. O breu é barato se você for pensar que ele vai durar tantos anos assim. Então, vale a pena investir um pouquinho mais em um breu um pouco melhor do que ter aquele breu tão vagabundo lá que vem no seu violino, né? Para você ter uma ideia, esse breu aqui, né? Que é o Gustave Bernardel, tá vendo bem escrito aqui atrás, né? Que é o Etude. Esse daqui tá R$ 79 hoje, né? Agora que eu tô filmando. Pode ser que varie um pouco para mais, um pouco para menos o valor e tal, né? Então, se for pensar, para R$ 80, cara.
para você ter um negócio de qualidade por 5 anos, puta merda, tá valendo muito a pena, né? Mas vamos lá. Primeiro, pra gente entender quem que é esse cara, né? Quem é Gustave Bernardel? De onde saiu isso daí, né? Na verdade, esse era um luthier francês lá do século XIX, né? Parte daquela famosa escola de Paris de construção de violinos, né? Foi quando os violinos franceses começaram a fazer mais sucesso. Inclusive o meu violino, que eu uso principal, é um violino francês também, né? E a receita do breu Bernardel, né? Ela ficou conhecida por usar um tipo específico, né? Assim, para quem não sabe, inclusive tem uma aula aqui no canal que eu falo só sobre breu, sobre a produção do breu, como que é e tudo mais e tal. É como se fosse mais ou menos a construção lá as coisas da borracha, né? Que pega lá a seringueira, faz um corte nela, né? Uma sangria, aí a seiva escorre, pega essa seiva e faz a borracha. A mesma coisa acontece com o breu, só que eles fazem isso com a árvore do pinheiro, né? Então faz uma sangria, escorre essa seiva e essa seiva que é usada como uma matéria-prima do breu, né? Mas o Gustavo Bernardel, ele fazia, né, na fórmula dele, ele pegava aquela primeira a seiva ali que vinha da árvore, né? E aí ele fazia com essa primeira seiva, então era, digamos assim, mais puro, né, digamos assim. Então isso que foi o refinamento, né, e tal, do que ele fez e tudo mais. E aí tem um outro breu do Gustavo Bernardel, que é esse daqui, ó, deixa eu colocar aqui para você ver, que inclusive é o que eu uso hoje em dia, né? Então se você ver aqui, ele realmente tá usado esse aqui, porque é o breu que eu uso. Eu particularmente gosto muito desse breu aqui. E aí você vê que ele é praticamente igual, assim, no jeito de estar aqui na embalagem, né? Do que o outro aqui, ó. Esse aqui tá novinho, tá vendo? Brilhante aqui por fora, né? Esse aqui tá fosco, que é o que eu uso aqui. Mas no geral, os dois são bem parecidos, assim, de tamanho, de cor, de tudo, assim e tal. O que muda é a forma de embalagem, né? Porque esse aqui, ele vem só nesse paninho aqui, que vem escrito aqui atrás, Gustavo Bernardel. Já o Gustavo Bernardel clássico, né? Que é esse aqui, ele é um pouco mais caro, vem aqui, né? E você dobra ele, passa e ele vem ainda num outro tecido aqui, tipo um veludo, um negócio assim, para você guardar ele aqui dentro, né? Então ele acaba tendo uma apresentação melhor ali, né? Mas assim, no geral, os dois, né, tem uma textura bem homogênea. Se você olhar assim, você vê que é bem cristalizado, né? Os dois assim, é bem transparente, você não vê nenhuma coisa estranha no meio, né? E nenhum dos dois deixa aquele pozão, né? Assim, que sai do violino, que fica tudo branco, né? Quando você acaba de tocar, parece que caiu uma nevasca no seu violino, né? Então isso não acontece com esses breus aqui, né? E também os breus do Gustavo Bernardel também dá esse ataque bem claro, né? Um controle mais suave do movimento e funciona bem, que é uma das coisas que, para mim particularmente, eu gosto muito dele, porque ele funciona bem em diferentes climas, assim, não tem aquele negócio de, é escuro, é claro, é verde, é roxo, é preto, sabe assim, ele só tem dessa cor e é o mesmo breu para violino, para viola, para violoncelo, funciona para todo mundo e é só essa cor aqui, porque antigamente tinha, né, esse negócio de, não, tem um breu específico para essa corda específica e tal, e na verdade, assim, cara, hoje em dia não faz sentido você ficar tendo um monte de versões específicas, assim, né, então quanto mais simples e funcional, melhor vai ser, né? Esse Etude aqui, né? Ele é uma versão, digamos assim, mais acessível, né? Então é mais voltado realmente para estudantes, né? Por isso que chama Etude, né? E aí acaba sendo mais barato também, né? E ele tem um processo de fabricação muito parecido, mas acaba sendo mais simples. Ele pega meio que o resto ali, né? Da produção desse daqui. Então eles produzem esse e depois produzem esse. Então, mas assim, ainda assim mantém a mesma base da receita, a mesma qualidade e tudo mais. Aí pode ter, sei lá, uma resina menos pura, assim, né, do que aquela resina que é usada na fabricação da versão principal, né? A embalagem é mais simples, né? A gente já viu aqui a comparação dos dois. Um vem assim, o outro vem só nisso aqui mesmo. Ele vem aqui enrolado aqui e é isso aqui. Isso aqui já é a embalagem dele, né? Então é um pouco mais simples porque é mais barato também, né? E acho que, mas assim, em relação de custo e benefício, é muito excelente. Porque para você que está estudando e quer um breu de qualidade, você tem a opção de comprar um breu de qualidade por R$80. Só para você ter uma ideia, esse daqui, né, que é o Gustavo Bernardel comum, né, esse daqui tá hoje R$120. Então para você pagar entre 79, né, R$80, 8, 9, 10, R$40 a mais para ter uma embalagem diferente e tudo mais, um processo mais puro e tudo mais, mas você consegue ter uma boa qualidade mesmo no Etude ali, né, para você ir pagando R$40 a menos.
Então, assim, se você pode gastar um pouquinho mais para pegar a versão top, beleza, pega lá. Agora, se não, você tem a condição de comprar um breu de qualidade também, só que por um preço um pouquinho mais acessível, que vale a pena. E para isso, obviamente, que eu vou tocar com os dois aqui para você ver que realmente não vai ter diferença. Cara, assim, não tem diferença em qualidade do som, né? Quando a gente fala sobre isso, sobre breu e tudo mais, muitas vezes se você gravar, por exemplo, tocando com um breu ou com outro breu, na maioria das vezes vai sair a mesma quase, assim, mesma qualidade de som, mais ou menos, né? Se for um breu muito ruim, vai sair aquele chiado no meio. Mas no geral, o que o breu faz não é mudar o som, mas ele muda a sensação na hora de tocar. Então eu vou testar os dois aqui em tempo real para a gente ver se realmente existe alguma diferença de controle, de funcionamento, ou se não, se realmente os dois soam mais ou menos que a mesma coisa e funcionam mais ou menos igual. Lembrando que, diferente, né, do breu que já é usado, esse aqui, né, ele fica com uma camada brilhante por fora, né? Você consegue ver que tá brilhante aqui, né, na frente dele, né, e tal. Isso é o próprio processo de fabricação. Quando o breu ele solidifica, o próprio material cria essa camada protetora, né, que é essa parte brilhante por fora. Então a gente precisa desgastar essa parte antes de usar. Se passar o arco aqui, não vai pegar nada, porque ainda tá só deslizando aqui nessa parte. Então tem que ficar fosco aqui em cima, né? Então você pode fazer isso passando o arco, mas vai demorar muito. Então eu recomendo você dar uma lixadinha mesmo em cima. Pode usar uma lixinha assim, ó, normal, tá vendo? Essa daqui é de 180 grãos, né? Então você pode passar aqui em cima para desgastar, tá vendo assim, ó? Tá vendo que tá saindo um pozinho aí, não sei se você consegue ver aí, ó. Dá pra ver que saiu um pozinho, ó. Deixa eu dar um zoom, ó. Tá vendo? Aí ficou mais branquinho aqui, ó. Então tá vendo, ó, gastei aqui em volta. Isso aqui já vai passar no arco já, porque já tá mais áspero, né? Deixa eu dar uma gastadinha ainda maior aqui, pra ficar todo ele do mesmo jeito, né? Beleza? Ó, no meio ainda tá meio brilhante, mas isso aqui em volta já tá gasto o suficiente para passar. Então eu vou começar passando desse jeito, tá bom? Então eu vou pegar aqui, eu tô com dois arcos aqui, um tá já com breu, que é o breu que eu uso normal, né? E o outro eu dei uma limpada, dei uma tirada do breu para ele ficar mais puro, né? E poder passar esse daqui. Então deixa eu pegar aqui o arco. Ó, esse aqui tá vendo? Tá bem sem nada aqui, ó. Tá vendo? Então não fica aquele pó branco, né? Eu tirei, realmente limpei, passei uma escovinha e tal. Então eu vou passar esse breu aqui pra gente poder testar em tempo real mesmo, né? Sempre passando. Como que passa breu no arco, Arthur? Eu, particularmente, eu gosto de passar assim, ó. Eu passo mais vezes aqui embaixo, mais vezes aqui em cima, na extremidade. Tá vendo? E aí depois eu passo no meio, coisa umas 10 vezes, assim, ó. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá bom? Ó, já deu uma gastada aqui, ficou mais uniformezinho, ó, pode ver que onde passou a crina, deixa eu dar um zoom aqui, ficou até mais liso da parte fosca, deixa eu ver se consigo mostrar, tá vendo aqui, ó, a crina passou aqui e aqui, tá vendo? Onde não passou a crina ainda tá mais áspero, né, que foi a lixa que desgastou aqui. Mas essa parte aqui foi desgastada pela crina. E a crina é bem fininha, né? Então acabou que dá essa finalização ali no breu, né? Então realmente passei tudo mais, passa no arco inteiro. Lembrando sempre quando você chegar aqui perto do talão, coloca o dedão aqui, ó, do lado desse metal. Para quando chegar aqui, bater no seu dedo. E não bater no metal aqui. Porque se bater nesse metal aqui, vai quebrar o seu breu. Então coloca o dedão aqui para proteger. E aí você não vai bater no seu breu. Isso ajuda você aí, ó, a prolongar a vida do seu breu para ele durar esses 5, 6, 7 anos aí, se você cuidar bem, beleza? Bora lá, vamos testar agora, ó. Tá vendo? Ó, dá uma sopradinha, você vai ver que sai o pozinho. Os excessos de breu. E agora sim a gente pode tocar para ouvir. Deixa eu pegar aqui o violino. E vamos ouvir aqui, ó, o som com o breu Gustavo Bernardel Etude. Eu também nunca usei isso daqui não, vou testar agora mesmo. Parece ter um som legal, né? Bacana. Ainda tô achando que tá com excesso aqui de pó.
gruda bem, né? Bem legal, viu? Tem uma. Eu já falei sobre isso uma outra vez, de breu, né? Que não tem uma característica para analisar isso, mas eu chamo de grudabilidade. Essa grudabilidade ali, realmente essa aderência, né? Bem legal, bem legal. Deixa eu pegar o outro arco aqui. Esse arco já tá com o outro breu, mas vou até dar uma reforçada aqui para sentir bem a diferença, né? Desse aqui, do Gustavo Bernardel comum, que é o que eu já uso normalmente. Vou passar um pouquinho mais aqui, um pouco no meio, mais na ponta. Já é o breu que eu costumo usar mesmo, que já estava nesse arco mesmo, né? Dá uma limpada aqui na corda também, para tirar os resquícios do outro breu. Limpa aqui o violino. Vamos lá. Vamos ver agora com o breu Gustavo Bernardel padrão. Voltar pro outro. Os dois realmente têm uma grudabilidade muito boa, assim. No geral, né, os dois têm uma boa aderência, assim, não senti diferença em qualidade ou de produção do som, ou do jeito, né, que o arco gruda na corda e tal. Eu até achei que o Etude tava até mais, assim, mas acho que é porque eu passei mais também no arco ali, conforme foi passando, né. Mas então assim, tem uma boa aderência, um ataque, né, rápido ali de você tocou e sai mesmo o som. E aí isso, inclusive, o breu legal, assim, com aderência legal, ajuda para não sair aqueles apitos que saem às vezes, né, na corda mi, quando você muda ali, não muda direito, né? A corda não entra na mesma frequência, porque a crina não entrou do jeito certo. Então, realmente tem esse ataque rápido ali que achei que ficou bom. Não sei se foi pela quantidade ou não, mas eu senti que saiu um pouquinho mais de pó do breu do Etude, mas pode ser minha impressão, na verdade, né? Os dois têm o mesmo cheiro, né? Assim, mesma coisa. Se você pega um, assim, é cheiro de breu. Do mesmo jeito, meio um pozinho com temperinho. Então tem o mesmo cheiro, mesma coisa, mas responde bem legal, assim, cara. Se for pensar, né, que são R$40 de diferença para você comprar o top e R$40 a menos para você comprar o breu de estudo, né? E de repente nem faz tanta diferença assim para comprar o breu top, mas assim, com certeza é melhor, porque os caras não iam fazer um breu ser R$40 mais caro só porque vem num veludo. Não ia ser isso. Então existe uma diferença real na composição, mas assim, na prática muda muito pouco, né? Então os dois têm realmente essa boa característica, né, sonora e tudo mais. De repente pode ser que solta um pouquinho mais de pó o estudo, né? Mas assim, no geral, os dois são bem controlados, não fica aquele som agressivo, não fica um som com aquele chiado no meio, né? E agora sobre reaplicação, não sei quanto tempo que esse breu vai ficar no arco, né? O Gustavo Bernardel, o normal, fica bastante tempo. Eu já uso ele há bastante tempo mesmo, assim, vários anos já. E então eu acredito que vai ter mais ou menos o mesmo traço, assim, né? De não precisar ficar passando toda hora, né? Ali o breu para você ter uma boa aderência, beleza? Bom, então no geral, tanto o breu do Gustavo Bernardel Etude quanto o normal se comportam muito bem, assim, no geral. Eu gosto bastante, já uso realmente, né, o clássico, assim, né, e assim, os dois são basicamente dos mesmos materiais
Então vai se comportar bem legal, assim, seja num ambiente mais úmido ou mais seco e tal, porque tem essas questões, né? Por exemplo, quando você vê um breu de outras marcas, sei lá, na Pirastro e tal, que tem aqueles breus preto, breu marrom, breu bege, breu de tudo quanto é cor, normalmente os breus mais escuros são para regiões que são mais frias também. Se você usar um breu escuro numa região que é mais quente, ele tende a ficar mais grudento, sabe, assim, na corda. Então, normalmente tem essas questões, né? Agora, esse daqui não, esse aqui é um breu versátil, que vai, teoricamente, servir para tudo. Tanto para você ali, na hora de fazer, de estar tocando, sei lá, vamos supor que você esteja em São Paulo. Aí, às vezes, tem vezes que aqui em São Paulo o clima tá muito seco, né? Com umidade em 20% e tá calor e tal. E aí, às vezes, do nada fica um friozão e aí chove bastante, a umidade vai lá em cima, a temperatura vai lá embaixo. Então, para essas variações, é legal você ter um breu mais versátil, tipo esse daqui, que é realmente um breu que foi feito pau para toda a obra, né? Literalmente. Então, você pode usar ele, seja numa cidade mais quente ou mais fria, mais seca, mais úmida e tal. Então, realmente é importante ter uma consciência disso, né? E saber que existem outras marcas que fazem de outras formas, mas esse daqui é só isso mesmo. E, inclusive, a Gustavo Bernardel, essa fabricação aqui do breu, se você olhar aqui, ó, na embalagem, deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Ou dá um zoom. Se você olhar aqui, ó, tá vendo aqui embaixo? Fabriqué por Corelli, né? Então é da verdade da mesma fabricação das cordas Corelli, que eu até já trouxe recentemente aqui, né, no canal, algumas dessas cordas, né, que são as cordas francesas. Inclusive eu tô com uma delas aqui que saiu review agora recentemente, né? Então ainda tô testando elas, tô com aqui no violino, pá, gostei bastante. Então é uma marca francesa, o meu violino é francês também, acho que vale a pena, né, para mim nesse caso, porque as cordas foram feitas por franceses para violinos que eles estão mais acostumados também. Então acaba que tem uma capacidade melhor, né, de produção sonora. Então, para mim foi muito legal, mas assim, o breu eu já usava há muitos anos e nem sabia que era deles. Então, por curiosidade, eu tava vendo aqui e vi que era da Corelli. Então, existem outras marcas também, Pirastro, Tomastic e tudo mais, né? E as pessoas podem gostar, pode testar também. Tipo, tem lá, sei lá, o Pirastro tem um monte, né? Tem para cada corda praticamente tem um breu diferente. Tem os breus da Tomastic também, que também são cordas bem legais. Tem o breu da Kaplan também, que é bem legal. Então, enfim, assim, o que você tem que observar na hora de escolher um breu? Né, que seja um breu que condiz com a sua região, né? Então, ou seja assim, um breu versátil, ou se você mora num lugar mais frio e tal, pegar um breu escuro, ou se você mora num lugar mais quente, pegar um breu claro, dessas marcas que fazem um monte de diferenças. Ou então vai nesse aqui que é tipo, serve para todo lugar, né? E ver, assim, bastante cuidado, né? Porque, por exemplo, esse aqui ele vem sem nada, né? Ele vem só nisso daqui. Então, na hora de você colocar dentro do seu estojo, colocar com cuidado, para não deixar alguma coisa, sei lá, às vezes você deixa lá junto, né? O breu e a surdina de metal. A surdina de metal pode bater em cima ali, quebrar, acontecer alguma coisa, né? Então, realmente é importante na hora de guardar ter atenção com isso, porque esse daqui é só esse papelzinho não, esse tecidinho aqui em volta, né? Para proteger, então também tem que tomar cuidado com isso, né? Mas é um breu que solta bem pouco pó e tem um custo-benefício muito bom, né? Então nem sempre o mais caro é o melhor, né? Assim, pode ser que seja, mas pode ser que não. E muito menos, assim, é muito subjetivo, né? Pode ser que o melhor breu para você, que você teste e tal, e combina com o seu arco, com a corda, com o jeito de tocar, com o tipo de som que você espera, pode ser que esse breu não seja um breu tão caro assim, sabe? Então, você vai encontrar breus de 200, 300, 400 reais. Hoje em dia, você encontra. Eu particularmente, não vejo necessidade, porque esse breu me atende super bem. Então, se você puder gastar um pouquinho mais, vai no de 120 ali. Se não pode gastar, vai no de 80 que você vai ter um breu ainda muito bom, né? Então, realmente, assim, e lembrando de aplicar do jeito correto, né? Não passar um monte de breu, que se realmente você passar um monte de breu, vai ter excesso, e tudo que é excesso não fica legal. Passar bem uniforme no arco, né? Não deixar ali ficar um lado com mais, né? Às vezes as pessoas passam tanto ali na extremidade, né? E aí fica branco perto do talão, no meio fica sem, aí também não adianta, né? E evitar realmente, assim, exageros, né? Não deixar ficar aquele pozão branco sair
saindo, assim, mesmo que é um breu que solta menos pó, se você passar um monte, vai cair pó no seu violino, né? Mas lembrando de sempre limpar, né? Limpa o violino, limpa as cordas, né? Com aquele paninho de microfibra, né? Que você encontra no mercado e tal. Não limpa com flanela, porque senão aquelas flanelas de algodão vai deixar uns fiapinhos de algodão aqui. Beleza? Então, no geral, acho que vale a pena realmente esse Etude aqui, porque ele é mais barato e tem uma condição bem boa, assim, realmente de trabalho. Ah, e só para não deixar de falar disso, né? Às vezes o aluno fala assim, mas para mim todo breu parece tudo a mesma coisa, né? Então eu vou comprar o de R$20. Mas é porque realmente no começo é difícil identificar, né, essas diferenças, né? Porque são pequenas e tal. Mas essas pequenas diferenças vão se acumulando, né, no resultado final. Então conforme você vai evoluindo, você vai ver que é melhor realmente usar um breu melhor. Porque pode não parecer no primeiro dia que você está ali estudando, você às vezes não vai sentir mesmo. Mas, sei lá, com uns 3 meses depois, que você estiver tocando também um pouco melhor, você vai perceber também, né? E quando a gente fala assim, não, mas é muito caro, tal, cara, assim, não é caro. Se a gente for pensar, R$80 dividido por 5, 6 anos, sai muito mais barato do que você ficar, né, comprando um breu vagabundo, que aí você tem que ficar passando mais vezes, e aí vai gastar mais rápido também, né? Então, no fim, meio que sai elas por elas e você vai ter um material melhor aí para você trabalhar, né? Beleza? Lembrando que um breu ruim, um equipamento ruim, né, seja as outras coisas também e tal, pode dar um som irregular para você. Você tá ali, o arco começa a escorregar, né, porque não tá realmente com essa grudabilidade do negócio, né? Ou pode ter poeira demais sujando o seu violino, ficar reaplicando, tem que parar e passa de novo e toca e passa de novo e tal, né? Então, assim, isso meio que deixa a gente um pouco frustrado, né? Assim, pô, não tá saindo aquilo que eu queria, né? Então pode te desanimar, né? Só por você não ter um breu legal, de repente, né? Então, para quem tá começando, é importante escolher bem, né? Escolher bem faz diferença na sua evolução, beleza? Bora lá, resumão geral aqui, ó, o breu Gustave Bernardel Etude, eu achei que tem um ótimo custo-benefício mesmo, porque tem, né, o clássico que é mais refinado, com mais coisas e tal, mas o Etude entrega muito bem para quem está estudando, para quem está ali, né, desenvolvendo, aprendendo e tudo mais, né, e é um breu de qualidade que vale a pena, então, porque ele vai durar, vai te dar menos dor de cabeça e tal, e te ajuda a evoluir mais rápido. Lembrando que se você quiser experimentar, lembra de usar lá o cupom Como Tocar Violino no site da HPG Musical, que vale para esse breu, mas também para as outras coisas que tiver lá, violino, arco, acessórios e tal. E se você quer aprender a tocar violino com clareza, com método, com tudo certinho, que te ajuda a acelerar a sua evolução, para que esse breu faça um processo, né, de evolução também para você, porque não adianta só comprar um breu não, viu? Tem que aprender a tocar direito, né? Então eu te convido para participar também da Semana do Violino, que é um evento gratuito, online, onde eu, de verdade, estou ali ensinando ao vivo todas as coisas, o passo a passo mesmo, ali, ó, desde o primeiro passo, todos os segredos que realmente fazem a diferença no som. Então eu vou mostrar como que você vai desenvolver, vai aprender melhor, vai organizar os seus estudos e todo esse mapa do que você tem que fazer para tocar bem de verdade, do jeito certo. Então, vou deixar o linkzinho aqui na descrição para você se inscrever, ou então vai lá no site do comotocarviolino.com.br que vai aparecer lá para você se inscrever na Semana do Violino, tá bom? Já tá para começar, então a gente se vê lá nas aulas, beleza? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.